Olá, bem-vindo ao canal Luiz Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre nicho de atuação. Você já deve ter ouvido falar disso, mas afinal, o que é o nicho? Como eu escolho? Vem comigo para você descobrir. Bora lá? Com marketing digital, teve um boom de nicho, persona, linha editorial e vários outros termos do marketing que nós, como profissionais autônomos, empreendedores, que temos os nossos consultórios, a gente acaba tendo que aprender para poder divulgar o nosso trabalho. E o conceito de nicho é um conceito que muitos profissionais já atuavam dessa forma, mesmo sem saber o nome. O que é nicho, né? Ele é uma parte, uma parcela do mercado. Então, a gente tem aí bilhões de possibilidades de pessoas habitando o planeta e a gente não tem como chegar a todas essas pessoas. A gente tem algumas limitações, como, por exemplo, a limitação geográfica, né? Que a internet quebra um pouco isso. Então, a gente precisa definir qual parcela desse montante de pessoas a gente gostaria de atender. Existem vários nichos. Temos o nicho de emagrecimento, o nicho de esportiva, que pode ser dividido em dois nichos. O nicho de atletas e o nicho daquelas pessoas que desejam hipertrofia ou querem ter uma vida mais saudável e fazem ali uma atividade física com constância. A gente tem o nicho de estética. Temos o nicho de tentantes, que são mulheres que querem engravidar, de gestantes, né? Temos o nicho das diferentes faixas etárias, de criança até o adolescente, onde a pessoa pode atender todo esse público ou pode atender esses diferentes subnichos. Então, atender só a introdução alimentar ou só adolescentes. A gente tem o nicho de geriatria. A gente tem o nicho de diferentes doenças, então a pessoa pode se especializar em algumas doenças, por exemplo, diabetes, e ser uma nutricionista especialista que atende apenas casos de diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, então tem como trabalhar também com esse tipo de nicho. Então o nicho vai ser aquela área que você tem uma afinidade e que você vai atuar. O subnicho é quando a gente pega dentro de um nicho e limita um pouco mais com o que a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu dei o exemplo ali da esportiva, que dentro da esportiva a gente tem os atletas e tem as pessoas que buscam ali um corpo mais malhado, mais saúde, mas que não necessariamente vai competir. Dentro do nicho de atletas, por exemplo, a gente pode subnichar para modalidades específicas. A gente sabe que cada modalidade vai ter sua particularidade. Por exemplo, a conduta que eu vou fazer para um jogador de futebol é completamente diferente da conduta que eu vou ter com um maratonista. Então, são esportes que vão ter demandas diferentes para cada um desses indivíduos. E eu posso me especializar em algum esporte específico ou em grupos de esportes que tenham similaridades ali nas necessidades e me tornar especialista naquele subnicho. Da mesma forma, a gente tem ali o nicho de emagrecimento, que é um dos nichos mais procurados pelos nutricionistas, né? A gente tem uma grande demanda, é uma doença que vem aumentando cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, é um nicho que a gente tem muitos nutricionistas atuando. A gente, dentro do nicho de emagrecimento, a gente pode subnichar para indivíduos que trabalham só com cirurgia bariátrica, então que orientam os pacientes tanto no pré quanto no pós-cirurgia bariátrica. A gente pode ter subnichado pessoas que atendem só o emagrecimento feminino ou só um emagrecimento estético, que são pessoas que querem perder ali até 5, 7 quilos. Então, não são pessoas que têm muito excesso de peso, né, que a gente chama até de grande obesos, que eu não gosto desse termo, mas enfim, é um termo que é utilizado. Então, a gente tem vários nichos ali dentro. A gente pode trabalhar também só, por exemplo, com obesidade infantil. Então, uma nutri que atende emagrecimento em crianças e adolescentes. Então, temos várias possibilidades. Então, a gente pode escolher um nicho e dentro desse nicho se especializar em algo ali específico dentro dele, que é o tal do subnicho. E a grande pergunta que me fazem é como escolher o nicho. Existem várias formas da gente escolher o nicho que a gente vai atuar. Um deles, que é muito mais fácil, é por questão de afinidade.
Então, dificilmente uma pessoa vai trabalhar com nicho que ela não gosta. Por exemplo, eu não gosto de esportivo, então eu fujo da esportiva. Eu procuro não trabalhar em academias, porque realmente não é um nicho que eu tenho afinidade. Um outro ponto que pode fazer a gente escolher é a demanda. Eu comecei a atender sem ter um nicho. E a grande demanda que me aparecia era emagrecimento de mulheres. Eu acabei me especializando e me titulando, me posicionando como uma nutricionista que trabalha com emagrecimento feminino. E isso me ajudou a estudar mais sobre o tema, a me especializar mais e poder ajudar cada vez mais o meu público, que são mulheres que desejam emagrecer. E aí eu não defini em trabalhar com um nicho de emagrecimento de estético, nem emagrecimentos de grande peso. Então, eu trabalho com mulheres que querem emagrecer, seja ela 20 quilos ou 5 quilos. Eu vou trabalhar com o emagrecimento dessas mulheres. E eu vou utilizar ali as estratégias que vão ser diferentes para cada um desses casos. Você também pode escolher o nicho por ser uma causa que você abraça. Então, algumas pessoas escolhem o nicho porque enfrentaram algum problema. Por exemplo, uma pessoa que sempre brigou com a balança na infância, na adolescência, e aí ela decide ajudar outras pessoas a emagrecerem. Ou uma pessoa que tem endometriose e que passou por muitas coisas, por cirurgia, e todo o processo de conhecer o corpo e de entender que a alimentação pode ajudá-lo, e aí ela abraça essa causa de ajudar outras mulheres com endometriose. Então, esse também é um caminho onde você pode escolher. Para você definir o seu nicho, é importante você entender aonde você mora. É uma cidade muito pequena, com poucos habitantes. Talvez não seja interessante você nichar, porque talvez não tenha uma demanda que atenda a sua necessidade ali de você ter o seu salário, manter o seu consultório e todas essas questões de atendimento. E aí você vai ter que atender de tudo um pouco, desde a criança ao idoso, gestante, diferentes doenças, e vai ter que estar ali sempre se atualizando e estudando para poder atender toda essa demanda. Ou se você mora numa cidade maior, ou até mesmo num grande centro, você pode escolher ali o nicho que você vai atender. E o que é bacana da gente pensar na hora de decidir o nicho? Como eu falei, o meu nicho foi meio que acontecendo. Hoje eu repenso um pouco o meu nicho, vou depois gravar um outro vídeo explicando essa mudança de nicho que eu quero fazer. Mas como eu faria para escolher o meu nicho? Eu iria fazer uma lista com área que eu amo e área que eu odeio. Aí vão ter algumas áreas que eu vou ficar na dúvida. Que aí eu vou, dependendo, eu vou me perguntar, eu trabalharia com isso? Se eu ficar na dúvida, acho que sim. Vou botar na que eu amo, e se eu falar que não, eu vou botar na que eu odeio. Iria separar, e assim eu já eliminaria aquelas que eu odeio, que eu não gostaria de trabalhar. Esportiva estaria aqui, por exemplo, geriatria também é uma área que eu não tenho muita afinidade. Materno infantil seria mais ali a parte infantil, então crianças e adolescentes eu também tiraria. E eu deixaria aqui, por exemplo, emagrecimento, estética, tentantes, saúde da mulher, né, que são áreas que eu gosto. Pegaria essas áreas que eu gosto e um segundo passo seria ver, tem áreas aqui que eu poderia trabalhar em conjunto que eu não gostaria de abrir mão e que poderia trabalhar em conjunto? Por exemplo, eu posso trabalhar em conjunto com a área de saúde da mulher e tentante, saúde da mulher e emagrecimento, estética e emagrecimento e saúde da mulher. Então, são áreas que, de certa forma, conversam. E até poderia colocar essas áreas e trabalhar em conjunto. Só que quanto mais nichos a gente tem para atender, isso vai, sim, ter um impacto tanto no nosso estudo, como na hora de se fazer um marketing para essas pessoas. Apesar de que aqui eu estou focando em um nicho feminino. Então, eu consigo falar uma linguagem com essas mulheres mais facilmente, mas eu teria que ter um certo posicionamento na hora de falar com uma mulher que tem a dor de emagrecer e uma mulher que tem a dor de não estar conseguindo engravidar. Porque, por N motivos, né? Então, eu teria que ter essa dosagem, pesar isso na hora de falar, para não espantar nenhum público, nem o outro, porque eu ia ter que ficar migrando nesses dois nichos, tá? Aí, feito isso, eu tenho aqui o que eu amo. O que é interessante fazer? Você fazer um estudo do mercado. Do que tem demanda ali na minha cidade ou no meu bairro.
quantos nutricionistas atendem aquelas especialidades. Emagrecimento é o que você sempre vai achar mais nutricionistas atendendo. Mas é importante você ter um panorama de, às vezes, você encontrar que na sua cidade ou no seu bairro não tem um nutricionista focado em saúde da mulher ou em tentantes. Hoje em dia, muitas mulheres querem engravidar e têm essa dificuldade de engravidar. E às vezes o problema não está só na mulher, né? Está também no seu parceiro. E aí você vê ali uma necessidade. É uma área que eu gosto, não tem ninguém atuando aqui, talvez seja uma boa oportunidade para eu tentar essa área e conseguir os meus clientes. Talvez sair ali do comum, do que todo mundo está fazendo, por exemplo, emagrecimento, e ir para um outro nicho, vai te ajudar a se posicionar como referência, vai te ajudar a lotar a sua agenda mais facilmente. Porque quando você decide por um nicho que tem vários profissionais trabalhando, você vai ter esses concorrentes. Você vai ter que encontrar o seu diferencial, vai ter que enfatizar esse seu diferencial para fazer com que as pessoas escolham você como nutricionista, para fazer com que ela chegue ao objetivo dela, do que a Joaninha, o Fernando, enfim, os outros nutricionistas que tem ali nas proximidades. Então, essa é uma forma de você se destacar e, de repente, se tornar referência mais rápido no nicho que você escolheu. Mas se por acaso o seu nicho de paixão é o que você gosta, é aquela coisa que você não abre mão de trabalhar, porque você vivenciou, porque é algo que você gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de ajudar as pessoas daquele nicho, e que na sua cidade ou no seu bairro tem muitas pessoas já naquele nicho, se joga também. Vai. Procure o seu diferencial, veja o que você pode fazer de melhor, entregar e dê o seu melhor. Porque tem uma coisa, né? A determinação do paciente seguir ou não o tratamento com você tem várias variáveis incluídas. E uma delas é ele ter uma simpatia, criar uma certa conexão com você. E isso pode acontecer de você ser uma nutricionista muito boa, ser incrível, ter uma consulta fantástica, e aquela pessoa não gostar da sua metodologia de atendimento e querer procurar um outro. Isso não quer dizer que você é ruim. Isso quer dizer que, pro jeito dele, não foi compatível. E tá tudo bem. E a gente tem que pensar também uma outra coisa, gente. Isso da gente ficar pensando, o nicho está saturado, todo mundo atende emagrecimento, eu não vou ter paciente. Isso é ruim, porque acaba atraindo a escassez mesmo. Existe público para todo mundo, obesidade cada vez mais, a gente tem mais pessoas, e sempre vai ter pessoas que vão preferir o atendimento da nutricionista A, B, C, D, vai ter público para todo mundo. Então, o importante é você escolher algo que você gosta, que você queira trabalhar, que te faça levantar todo dia de manhã e falar, eu quero ajudar a pessoa que tem essas dores, que tem esses problemas, porque eu quero que ela chegue no objetivo dela. Isso que vai te fazer se manter firme no seu propósito de ajudar aquelas pessoas do seu nicho. Então, é importante sim a gente ter um nicho, porque isso ajuda a gente a se tornar referência, isso ajuda a gente na hora de estudar e entender como ajudar melhor aqueles pacientes, de se atualizar. Quando a gente escolhe vários nichos diferentes, imagina quantos livros tem que comprar, quantos cursos a gente vai fazer diferentes, artigos que a gente tem que ler de diferentes assuntos, congressos que a gente vai ter que ir para estar se mantendo atualizado, né? Tirando essa exceção de pessoas que moram em cidades muito pequenas, onde ela acaba tendo que suprir a necessidade daquela cidade, escolha assim um nicho para se chamar de seu, levante a sua bandeira e procure o seu diferencial dos outros nutricionistas que atendem aquele nicho, para se destacar, se tornar referência e dar o seu melhor como profissional, ajudando as pessoas que confiam a saúde dela nas suas mãos. Que eu tenho certeza que você é super capaz de se tornar referência e crescer e alcançar todos os seus sonhos que você deseja aí com a nutrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de sair desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu nicho. Eu quero saber. Sabe uma coisa muito bacana para a gente fazer como nutricionistas e se ajudar? Conhecer quais nutricionistas ali da sua cidade, do seu bairro que você atende, quais nutricionistas tem e quais nichos eles atendem. Porque você conhecendo o trabalho do seu colega,
Se alguém te procurar e não for do seu nicho, você pode indicar esse colega para atender aquela pessoa. Por exemplo, eu não tenho muita habilidade para atender uma pessoa que quer se tornar vegetariana. Se alguém quiser me procurar com esse intuito, eu posso indicar uma colega nutricionista que trabalha especificamente com isso. Ou, por exemplo, se eu atendo gestantes, mas não atendo crianças, aquela gestante, quando ela tiver o bebê dela, se ela quiser uma nutricionista para acompanhar, fazer a introdução alimentar, eu tendo colegas que trabalhem com isso, eu posso indicar para ela. E isso a gente vai fortalecendo a nossa profissão cada vez mais. Lembre-se, a gente tem que ver o nosso colega não como um concorrente, como uma pessoa que vai roubar nosso paciente, como um vilão. A gente tem que se unir e ver quais parcerias e quais pessoas a gente pode indicar para os nossos pacientes quando a gente não consegue mais atender a demanda dele. Isso é muito bacana e isso fortalece a nossa profissão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!